O convidado de hoje é Nuno Domingues, treinador de hóquei em patins do Sporting Clube de Tomar. Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de Hertz Desportivo, o Sporting Clube de Tomar, emblema que na última temporada representou o distrito de Santarém ao mais alto nível, na primeira divisão nacional de hóquei em patins, está de volta à realidade do segundo escalão da modalidade. A descida foi então uma realidade, uma dura realidade, que infelizmente ensombrou o horizonte da formação leonina, que não conseguiu apresentar argumentos suficientes para alcançar um dos lugares que permitiam a salvação. Durante a época, registe-se, houve mudança de treinador com a ida de Nuno Lopes para o Sporting Clube de Portugal e a promoção, entre aspas, de Nuno Domingues, a responsável técnico dos tomarenses, e é precisamente, conforme também já pôde ouvir pela nossa promoção, com Nuno Domingues que iremos falar neste Hertz Desportivo. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda em direto para todo o mundo através do nosso site radiohertz.pt, com a transmissão por áudio e também por vídeo. Começo então por saudar o nosso convidado. Boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença e começo com esta questão. O Sporting de Tomar, por tudo aquilo que passou nesta temporada, ao nível das exibições, como é óbvio, tendo em conta a qualidade do plantel, teria sido mesmo possível conseguir a manutenção, ou esse cenário, tendo por base todos estes fatores, seria, não vamos chegar a tanto, mas vou utilizar esta palavra, seria um milagre? Boa noite. Sim, por tudo o que se passou durante a época, só um milagre é que talvez nos salvasse, mas faltou também um bocado de sorte, principalmente nesta última fase da época, para que alguns resultados, eu lembro que perdemos 3 ou 4 jogos por um golo, e aí o fator motivacional das outras equipas pesou, e normalmente as equipas mais fracas em resultados equilibrados não têm tanta vantagem como os outros, e aí notou-se a falta de experiência da nossa equipa, com alguns elementos com pouco andamento de primeira divisão, e esses resultados de 3-2 em casa com o Porto, 1-0 no Candelária, 1-0 na Física, 5-4 com o Oliveirense em casa, entre outros, e aí nota-se a diferença dos pontos, e chegou a uma altura em que nós acreditámos, ainda nesta já segunda fase, que se pode dizer assim, mas depois houve uma altura que tivemos que ser realistas, e eu fui dizendo aqui aos microfones da Hertz que só um milagre é que nos salvava, e não valia a pena estar a alimentar mais esperança. Quando se diz que então só um milagre salvava o Sporting de Tomar, no início da época havia noção de que as dificuldades iriam ser assim tantas, de que esta época seria mesmo muito complicado evitar a despromoção. Agora não falo com o treinador, recua esse tempo, falo com o jogador. Vocês no grupo tinham essa noção? Nós sabíamos que no início da época que tínhamos que trabalhar muito mais que os outros para conseguirmos a manutenção, porque era um campeonato especial, se é assim que se pode dizer, porque em 16 equipas descerem 4 e irem outras 2 a um play-off, portanto, só o 10º lugar é que nos safava. Era muito difícil. Era muito difícil, mas nós tínhamos a noção disso. Penso que o clube tentou reforçar a equipa nesse sentido, com jogadores de bom nível, com um jogador do Norte para nos trazer coisas diferentes em termos de treino e em termos de jogo, mas infelizmente as coisas não correram bem logo de início, e depois foi todos nós sabemos. Mas o plantel terá tido algum planeamento indevido, ou
ou tudo foi feito consoante as possibilidades que um clube como o Sporting de Tomar, sem querer perder a cabeça, entendeu como razoáveis para aquela altura de início de época? Eu penso que o plantel, pronto, era a base da subida de divisão. Depois tentámos reforçar com um jogador que marcasse golos, com dois neste caso, com o Gonçalo Favinha e com o José Braga. Sabíamos que o Gonçalo Favinha vinha de 2 anos sem jogar, um ano em França e outro ano em Santa Cita, mas com muitas paragens. Tentámos, com a sua experiência em momentos difíceis de jogo, utilizá-lo. E pronto, e fomos buscar o Zé Braga no intuito de buscar outras coisas, porque o Zé é um jogador que tem grande qualidade, por vezes não a consegue mostrar por motivos extra-hockey ou por não se dar com colegas ou por o treino, portanto, e nós aí tentámos, e eu posso falar porque tenho conhecimento de causa, porque fiz parte da construção do plantel, não tenho problema nenhum em dizer com o Lopes, e aí tentámos procurar outras soluções, coisas diferentes do que tínhamos até então. O início do campeonato não nos correu muito bem e a partir daí começámos a ter grandes dificuldades, porque depois entramos naquele ciclo das 4 equipas e começámos esse ciclo com 1 ponto, e à 7ª jornada tínhamos 1 ponto, o que era extremamente complicado para uma equipa que tinha que fazer pontos em casa e tentar fazer alguns fora. Dentro dos atletas que foram então contratados para acrescentar mais valia ao grupo, acredito que nem todos corresponderam às expectativas. O Zé Braga, por exemplo, sai durante a temporada e o Sporting Tomar não estaria à espera disso, acredito. Sim, claro, o investimento foi feito no Zé Braga, porque nós não nos podemos esquecer que quando se faz uma contratação de um atleta com mais de 23 anos, numa primeira divisão, são 1.200 euros que se tem que pagar à Federação. Se me perguntarem para quê, também não sei. E mais 1.200 euros que tivemos com o Gonçalo Favinha. Portanto, o Zé Braga, quando saiu, foi por motivos pessoais. Eu penso que ele estava a corresponder. Era o nosso melhor marcador, estava nos melhores marcadores da primeira divisão. E pronto, e quando saiu para o Barcelos, por estar mais perto da família ou por motivos que eu também não sei, notou-se alguma quebra, depois surgiram mais problemas, portanto foi uma época de grandes problemas, e já foi bom chegarmos ao fim com o grupo em sintonia com a direção e trabalharmos já para a próxima época. Ainda há pouco falávamos em off, espero não cometer nenhuma inconfidência, mas a propósito desses problemas, ainda há pouco falávamos então que a maior parte do grupo irá continuar para a próxima temporada. Isto quer dizer que havia bom ambiente no balneário, apesar destes problemas, todos conseguiram ultrapassá-los conjuntamente e então chegar a bom porto, pelo menos manter a dignidade até final da temporada. Sim, não, isso, o bom ambiente havia desde o início. O que nos fazia andar ali com tantas dificuldades e com tantos problemas era sermos amigos, entre aspas, uns dos outros. Saber diferenciar as coisas. Uma coisa é o hockey, outra coisa é o ambiente no balneário. E pronto, há sempre aqueles casos isolados, mas que se vão isolando a eles próprios, naturalmente. Portanto, o grupo era unido, mesmo o Gonçalo que saiu e o Favinha que também saiu, não tínhamos problemas nenhuns pessoais em termos de hóquei em patins com eles. Claro, cada um tem o seu feitio e nós temos que lidar todos com isso. Agora, o restante da época, acho que conseguimos unir esforços, trabalhar de uma maneira diferente, sabendo que éramos inferiores aos outros todos, e eu sempre disse isso. Nós
para lutarmos com outras equipas, temos que trabalhar o dobro dessas equipas. Como não temos tempo para isso, temos que aproveitar ao máximo todo o tempo de treino, e foi o que tentámos fazer. Claro que houve ali nas últimas 2 semanas alguma dificuldade em termos de concentração, em termos de motivação. O que é normal. O que é normal, porque já estava tudo perdido, mas acho que conseguimos honrar e dignificar o nosso nome e o nome do clube. Olhando para a classificação final da primeira divisão e tendo em conta as distâncias para com algumas equipas, não para com todas, claro está, mas relativamente àquelas que também faziam da manutenção o objetivo principal, esta diferença esta diferença pontual espelha a diferença qualitativa entre o Sporting Tomar e as outras equipas, ou não? Foi mesmo o facto do clube ter entrado nessa espiral, ter começado mal o campeonato, que fez com que o barco se afundasse, ainda que nas últimas semanas conseguisse saltar um lugar na classificação, mas depois voltou a cair para a última posição? Sim, a diferença em relação aos outros, que acabou por ser 3 pontos para uma, mais 6 ou 7 para outra, justifica-se porque o Sporting Tomar só conseguiu fazer 1 ponto fora de casa. E uma equipa que luta para descer tem que fazer pontos fora de casa, e aí está a diferença. Eu dou o exemplo do Carvalhos, que acabou por se safar no play-off. Ganhou uns 3 ou 4 jogos fora de casa, e aí está a diferença. A própria Mielhada ainda sonhou nas últimas jornadas, foi descer o Braga, porque a Mielhada foi ganhar a Braga, e o Braga, se tem ganho esse jogo, que é a partida, um jogo em casa mais acessível, acabar por se safar. E eu penso que a diferença está aí. O Sporting Tomar conseguiu 1 ponto fora, foi na segunda jornada contra o Sporting, e a partir daí não conseguimos mais pontos, perdemos muitos jogos por 1 golo. Penso que o único resultado que foi o do Dragão, os 14-0, mas isso é um jogo à parte, o Porto em casa é à parte, e acabamos por se fazer a diferença aí, porque um dos objetivos a uma determinada parte da época, já na parte final, era não ficar em último lugar. E sabíamos que dependíamos de nós, e fomos à Câmara com o intuito de ganhar e sair do último lugar. Isso não nos valia de nada, mas o não ficar em último, para nós, grupo, era mais um prémio. Mas não conseguimos. Mais uma vez estivemos na frente do resultado, mas não conseguimos segurar. E isso aconteceu-nos N vezes, em N jogos, por falta de experiência, de maturidade, às vezes do treinador mexer e não devia de mexer, às vezes, pronto, são coisas, porque há jogadores que não tinham ainda tarimba para jogar numa primeira divisão, mas como éramos poucos, havia alturas que tinha que mexer, e em 1 minuto se perde um jogo de hóquei em patins. Não lhe vou perguntar qual é que era o estado de espírito dos jogadores quando chegou a treinador, uma vez que o próprio Nuno Domingos também era treinador ou também era jogador após a saída de Nuno Lopes, mas pergunto-lhe, esta saída de Nuno Lopes para o Sporting Clube Portugal provocou algum abalo na equipa, nos jogadores, algum abalo no sentido positivo ou se calhar negativo? Houve aqui, certamente não ficaram indiferentes. Não, é assim, eu era o único dentro do clube, se calhar, que sabia a situação toda do que se passava com o Nuno Lopes. Tenho uma amizade com ele acima do hóquei, em que ele me contava de telefonemas da parte do Sporting de Portugal, e sabia que se calhar mais tarde ou mais cedo isso ia acontecer, porque o Sporting não estava a conseguir os resultados que eles entendiam e que já o tinham chateado 1 ou 2 vezes. E da minha parte não foi um incentivo a ele deixar, mas acho que disse-lhe sempre que ele acho que devia seguir, porque era um sonho dele. Dentro do grupo existiam jogadores que ganharam com a saída dele e outros que perderam, porque isto é mesmo assim, cada jogador dá-se com um treinador em termos táticos, e o grupo, penso que ali na primeira semana se sentiu, porque o pensamento
como o grupo estava, assim que já estava um bocado, não era à deriva, mas os resultados não apareciam, o ambiente em termos de treino era bom, mas o nível não era o que nós pretendíamos, porque os resultados depois não apareciam. Portanto, houve ali um misto de sentimentos que transformou ali um bocado o grupo. Claro, penso que em termos pessoais, um ou outro jogador ganhou, porque começou a jogar. Em termos de equipa, acho que nos unimos mais, porque se calhar fomos mais, tivemos de ser mais humildes, tivemos que trabalhar mais, tivemos que mudar o sistema de jogo de outra maneira, e pronto, acho que o clube ficou a ganhar. O Nuno Lopes ficou a ganhar, e acho que o clube ficou a ganhar porque se mudou um bocado a mentalidade, que estava um bocado gasta com certas determinadas pessoas, e acho que foi benéfico para todos. Era a minha seguinte questão, face ao número de anos que Nuno Lopes esteve no Sporting Tomar, e deixa trabalho à vista, isso é inegável, fica na história do clube, mas face a esse número de anos consecutivos, já havia alguma acomodação na relação entre treinador e jogadores? Sentiu isso? É assim, se havia... os jogadores são os culpados, porque bem, se isto acontecer até pode nem ser por mal, é uma questão de hábito, digo eu. Acho que a maneira de ser do Nuno Lopes por vezes levava a um certo, se poderá dizer, abuso dos jogadores e de um certo relaxamento em termos de trabalho, não por o Nuno Lopes não exigir, mas por acomodação, por o feitio das pessoas. E com a mudança, penso que houve jogadores que se libertaram mais, pronto, e é o normal. Há uma mudança drástica aos poucos da maneira de treino, da maneira de jogar. E isso aí cada um tem as suas ideias, apesar de eu concordar com as ideias do Nuno Lopes até determinado ponto, a maneira de jogar se calhar não tão atacante, mais defensivo, porque a nossa equipa tinha que defender primeiro e atacar depois, portanto são maneiras de jogar diferentes. Agora é claro que o trabalho que o Lopes fez aqui tem os seus frutos, tem o seu valor. Acho que o tempo que ele perdeu, ou, entre aspas, aqui em Tomar 8 anos não é para todos, nem todos tinham, se calhar, a paciência e a coragem de trabalhar em Tomar durante tanto tempo, com as dificuldades que ele teve, com os problemas que ele teve, e há que dar valor ao trabalho, porque 8 anos não é 1, não é 2, vamos ver. O Nuno Domingos, quando assumiu o cargo de treinador, sentiu algumas dificuldades para se impor. Pergunto isto pela relação de amizade que tem com os atletas, e se calhar tendo essa relação de amizade acaba por ser ou poderá ser algo difícil retirar o melhor rendimento dos jogadores que pensam, bem, o treinador é meu amigo, estou aqui e limito-me a fazer o trabalho mínimo. Mas será possível mesmo retirar o máximo dos jogadores tendo essa relação de amizade? Eu penso que sim, mas isso depende também dos colegas, neste caso dos jogadores. Acho que conseguimos fazer um grupo de trabalho engraçado, apesar de limitado, éramos 8, o Francisco, que era júnior, ajudou-nos bastante. Conseguimos a espaços treinar com qualidade. Às vezes, claro, um ou outro não estava naqueles dias, e nós não somos profissionais, não podemos estar todos os dias em condições, estragava o treino, mas às vezes tinha que passar uma esponja nisso e tentar no outro animá-lo com uma outra coisa qualquer, e aí nós penso que no global acho que todos se portaram bem, todos evoluíram, todos perceberam qual era a ideia que eu queria. É claro que
uns que jogavam mais, se calhar passaram a jogar menos, porque apostei em 4 e não tenho problema nenhum em dizer que apostei em 4. Os 4 que eu tinha, que conseguiam fazer o que eu pretendia dentro do campo. E pronto, houve jogos que meti e que os que entraram resolveram, houve jogos que eu meti e os que entraram enterraram. Isso é mesmo assim, é a vida de um treinador. Mas nós não podíamos jogar os 4 o jogo todo. Não conseguíamos, porque há um desgaste da maneira que nós jogávamos, que era mais em 2-2, isto é, 2 jogadores mais recuados e 2 jogadores mais avançados. Os jogadores que jogam mais avançados têm um desgaste enorme. E por isso é que eu às vezes jogo 50 minutos, porque jogo numa posição mais recuada. Portanto, é impensável um jogador que joga à frente jogar os 50 minutos. Eu sei disso, e às vezes mexia tarde, outras vezes mexia cedo, mas eu penso que no global todos eles contribuíram da sua maneira, mesmo tirando aquela parte do ser amigo e não trabalhar a 100%, não. Acho que todos deram o seu máximo, uns mais que outros, o que é normal, e por isso é que uns jogam mais que outros, porque nem todos conseguem fazer o que o treinador pede. Permita-me fazer mais uma questão, voltando a Nuno Lopes. Esta saída de Nuno Lopes, e agora se calhar falo dos adeptos, por alguma percepção que tenha tido da reação deles face a esta saída de Nuno Lopes. Acredita que os adeptos entenderam esta ida de Nuno Lopes para o Sporting como o aproveitamento de uma oportunidade ou como uma fuga num momento muito complicado? Não. Eu penso que foi uma oportunidade. Não penso que o Lopes tenha fugido de alguma coisa. E os adeptos perceberam isso? Sente isso? Claro, alguns entendem de uma maneira, outros entendem de outra, mas eu penso que no global entenderam como uma oportunidade, porque o Lopes houve uma altura da época em que pôs o lugar à disposição, uma altura conturbada, quando saiu o Zé Braga, depois perdemos aqui não sei se foi logo com a Mialhada, se foi um jogo qualquer que perdemos em casa muito mal, e aí a direção segurou com toda a força, mas eu penso que não, no global eu penso que todos acreditam que foi uma promoção. Claro que há uns que acreditam que foi uma fuga. Os factos também indiciam isso, mas eu penso que não. Penso que foi uma oportunidade que ele teve, em que eu volto a dizer que lhe dei toda a força do mundo, e acho que conseguiu o que queria, um dos sonhos dele, e este ano vai ter a oportunidade de mostrar serviço, porque vai ter uma equipa à imagem do Sporting. Centremos então agora no Nuno Domingues e na sua chegada a treinador do Sporting Tomar. Passado este tempo, sabendo aquilo que sabe, sente que foi mesmo a melhor opção que tomou? Eu penso que sim. É claro que com os anos que eu tenho de hóquei, era é um dos meus objetivos, é ser treinador de hóquei. Daí ter tirado os cursos que há em Portugal, nível 1, 2 e 3, é um dos meus objetivos, é ser treinador de hóquei, mas uma equipa que tenha condições de trabalhar, não digo para subir divisão, mas com alguns objetivos, e é a coisa natural da vida. Eu tenho 41 anos, já jogo há muitos anos, já fui treinador-jogador da Juventude Oriense, já fui treinador de miúdos no Sporting Comarniense, e acho que é o natural. Agora, se foi o momento exato, se era o momento que eu queria, se calhar não, se calhar as coisas tinham que surgir de outra forma, sendo só treinador, mas foi o que aconteceu. Na altura que foi, penso que foi a melhor opção para o Sporting tomar, porque na altura que foi, nós tínhamos 7 pontos, estávamos na segunda jornada, íamos para a segunda jornada do campeonato, da segunda volta, e como disse no início, só um milagre nos ia salvar. Sabíamos perfeitamente que era extremamente complicado manter-nos na primeira divisão.
visto que iam descer 4 e mais 2 iam ao play-off. E visto também que o clube, em termos financeiros, atravessava e atravessa algumas dificuldades, acho que foi a melhor opção. Isto visto da parte de Nuno Domingos como jogador. Agora, em termos da direção e dos adeptos do Sporting Tomar, acho que só têm que estar satisfeitos. Conseguimos fazer uma boa segunda volta do campeonato, com as nossas limitações, sabendo que os outros são extremamente competitivos, com jogadores com anos e anos de primeira divisão, e é o que nos falta. É estarmos 1, 2, 3 anos na primeira divisão, porque os jogadores têm valor. Agora, o sobe e desce não traz valor a estes jogadores. Eles precisam de 1, 2, 3 anos na primeira divisão para se afirmarem, para os conhecerem, para eles conhecerem os outros, para saberem a maneira como iam jogar. E aí é complicado para as equipas chamadas da província, do interior, porque os recursos humanos na zona não são muitos. O ter que ir buscar jogadores a Lisboa ou ao Norte é impossível nesta altura para as condições económicas do clube, e aí nós temos que unir e tentar ir buscar os melhores que há na zona, e que não é fácil, mesmo assim, e esperar que os outros não se reforcem muito e tentar andar lá em cima. Ou seja, por aquilo que dependemos das suas palavras, quando foi convidado a assumir o cargo de treinador, a direção também sabia bem que não lhe pediu nada mais do que aquilo que devia, ou seja, também estava consciente que seria necessário um milagre para que a manutenção fosse conseguida. Sim, eu penso que a direção, quando tomou a decisão de deixar sair o Zé Braga, de prescindir dos serviços do Gonçalo, do Gonçalo Favinha, esse se calhar o menos, porque em termos de jogo era o que não jogava tanto, em prescindir também de não conseguir ajudar o Gonçalo, que mudou de trabalho para Lisboa, e ajudá-lo em termos financeiros. Penso que a direção e o clube teve a noção nessa altura que estava também a descer de divisão. Portanto, não podemos dizer que me pediram alguma coisa, porque não. Pediram para levar isto até ao fim, tentar ganhar o maior número de jogos, tentar dignificar o clube, e mais do que isso, os jogadores queriam fazer isso, eu queria fazer isso, porque nós temos uma imagem a defender. É um clube com alguns anos de primeira divisão, é um clube com história, e acho que os anos que eu tenho de hóquei em patins, acho que não podia manchar a minha imagem e a imagem dos meus jogadores, por todos os motivos que existiam, e havia tantos para que isto corresse ainda pior do que ocorreu. Muito bem, chegamos assim ao intervalo neste Hertz Desportivo, voltamos já de seguida. Estamos de volta, esta é a segunda parte de Hertz Desportivo. Temos então estado à conversa com o Nuno Domingos. Vamos continuar a falar então do Sporting de Tomar, a equipa sénior que esteve na primeira divisão nacional de hóquei em patins e que na próxima temporada irá então militar no segundo escalão do hóquei patinado nacional. Nuno Domingos, a propósito destes escalões, primeira divisão nacional, onde estava o Sporting Tomar, eu retive uma frase que o Nuno proferiu na primeira parte, onde sublinhou que os jogadores não são profissionais, mas competiram contra equipas, grande parte delas profissionais. Isto acaba por ser aqui uma luta desigual. As pessoas cá fora, acredita, tinham noção disso, ou exigiam que o Sporting Tomar fizesse pela vida contra os ditos grandes da modalidade? Acredito que as pessoas tenham a noção de que algumas equipas são profissionais, não todas, falo de umas 4 ou 5 que são profissionais. Mas nós, quando trabalhamos e quando estamos no hóquei, também temos a noção disso, e também fazemos daquilo a nossa profissão. O ser profissional ou não depende também da postura que nós
metemos na coisa, no hóquei, porque todos nós temos que ter a noção, e quando eu falo todos nós, atletas, dirigentes, público, em geral, que trabalhar das 8 às 5 e depois fazer mais 1 hora de viagem, fazer 2 horas de treino, mais 1 hora de viagem, chega à quinta-feira, a seguir ao último treino semanal, já pesa. Se pesa num rapaz de 24, 25 anos, num mais velho, ainda pesa mais. Portanto, agora, é impensável, e eu falo por mim, ser profissional de hóquei em patins. É impensável ser profissional de hóquei em patins e treinar às 5 ou às 6 da tarde. Portanto, andar o dia todo sem fazer nada, entre aspas, e treinar às 6 da tarde. Acho que não... Nos tempos que correm, eu penso que o Porto, o Benfica, o Oliveirense e o Candelária, que são as equipas que são profissionais, o Valongo, que é campeão nacional, não são profissionais. Portanto, a maior parte dos atletas são estudantes, alguns têm trabalho, alguns treinam de manhã e tarde. Falar de Benfica, Porto, o Candelária, por conhecimento de causa, sei que treinam. Neste ano, se calhar não treinavam, mas acho que é uma modalidade que ainda não tem estrutura para se tornar profissional, porque o hóquei em patins deixou-se ultrapassar, neste caso, pelo futsal, que é uma modalidade que também tem 2 ou 3 equipas a nível profissional, e aí nota-se uma grande diferença, porque acho que a diferença nota-se mais em termos no futsal. Dou o exemplo do futsal, que é uma modalidade que está na televisão, que tem uma visibilidade muito grande. Em termos da nossa parte, acho que nós temos que ser profissionais naquilo que fazemos. Aquele tempo que eu dou o meu exemplo. Portanto, eu trabalho das 8 às 5 da tarde, saio do trabalho e às 6 e pouco venho para Tomar, não é? Depois tenho um treino de 2 horas e a seguir tenho mais 1 hora de viagem. Portanto, acabo por chegar a casa às 11h30, meia-noite, para no outro dia ter que acordar às 7 da manhã. Portanto, há uma diferença. Isso nota-se ao fim de algum tempo, nota-se nos atletas, nos mais novos acho que ainda se nota mais, porque depois o cuidado se calhar não é tanto. E aí nota-se a diferença também, ao fim de 2, 3 meses, nota-se em termos físicos, porque nós treinamos 3 vezes por semana e eles treinam todos os dias, às 5 da tarde. Eu gostava tanto de treinar às 5 da tarde, das 5 às 7, todos os dias, não me importava nada. Mas não há condições para isso. Não há condições porque todos os que não trabalham na nossa equipa eram estudantes, havia um que não fazia mesmo nada, mas por opção, mas de resto não há volta a dar. Não, o profissionalismo no hóquei em patins, acho que é na situação em que o hóquei está e que o desporto está em Portugal, penso que o futebol é a única coisa que pode ser profissional, e mesmo assim acho que já está para cima dos limites. Muito bem. Agora avancemos para esta temporada que se avizinha. O que é que podemos esperar do Sporting Tomar? Podemos esperar um Tomar ambicioso, um Tomar que vai honrar e lutar para ganhar jogo a jogo, e depois no fim esperar para ver o que dá, o que podemos fazer em termos de classificativos. Não vou dizer que o Tomar vai lutar para subir, mas que vamos andar na luta com a equipa que estamos a construir. Acho que era também mau para mim e mau para o clube dizer que não vamos andar na luta para subir a divisão, porque o plantel é praticamente o mesmo, há 2 ou 3 reforços, e se isso vier a acontecer, se os reforços que estão à espera se concretizar, acho que não era de mau mente para mim dizer que não vamos lutar para subir. Agora, não nos vamos
assumir como tal, vamos lutar jogo a jogo, porque eu também não sei quantas equipas vão subir, porque todos os anos há mudanças no formato das divisões. Este ano vamos ter 15 equipas, impensável numa modalidade. Vamos descansar uma equipa por jornada, portanto é um campeonato diferente, é um campeonato de segunda divisão em que todos os clubes nos querem ganhar, porque nós descemos de divisão e vamos manter a mesma equipa, e tem história, e a história assim o diz, e vamos ser o alvo a bater, o que é normal, mas nós temos a noção disso e temos que trabalhar de maneira diferente. O método de trabalho tem que ser diferente, porque se calhar não vamos ter que defender tanto, vamos ter que atacar mais, portanto tudo vai ser diferente, a equipa vai ser basicamente a mesma. Mas quando diz que o Sporting Tomar vai ser ambicioso, vai lutar pela vitória em todos os jogos, mas sem se assumir ou sem assumir o claro objetivo de subir, acredita que do lado contrário, ou seja, do lado das outras equipas, tal também como já referiu, o Sporting Tomar é sempre visto como o alvo a bater. Estes jogadores que já tinham uma experiência anterior de subirem, a maior parte deles estão preparados para esta responsabilidade agora, depois desta experiência na primeira divisão. Isto se calhar não depende da qualidade deles, mas sim daquilo que psicologicamente agora poderão fazer. Sim, há uma responsabilidade diferente, porque esta época tivemos duas responsabilidades. No início da época tínhamos aquela fase em que tínhamos que manter, depois chegou ali uma altura em que a responsabilidade passou a ser mínima, portanto havia que honrar o nome, o clube. Agora, para o ano, os jogadores vão ter que se impor, vão ter que mostrar que têm valor para estar na primeira divisão. E aí, como são superiores teoricamente, têm que mostrar dentro do campo. E aí é mais difícil. Há jogadores que não conseguem demonstrar isso. E aí o trabalho do treinador vai ter que ser diferente. Temos que trabalhar a parte mental dos atletas, porque a concentração tem que ser elevada. Não podemos facilitar, porque é como disse, todos nos vão querer ganhar. Um clube como o Sporting Tomar, com a história que tem, é sempre um clube a bater, e um campeonato equilibrado como acredito que vai ser. Não nos podemos distrair, se assim se pode dizer, em muitos jogos, porque se calhar 1 ponto ou 2 vai fazer a diferença. Em termos de jogadores, no que diz respeito a continuidades, podemos então saber quem já tem permanência assegurada no grupo? Tanto o guarda-redes está o Daniel, saiu o Fábio. Dos jogadores está o Luís Silva, está o João Lomba, está o Hernani, está o Esteves, e para já é só. Ficaram quem o Sporting Tomar quis que ficasse? Ou ficou quem o Sporting Tomar quis que ficasse? Sim, ficaram quem o treinador quis que ficasse. Ou melhor dizendo, claro. Tínhamos a possibilidade de ficar com o Dário, mas por motivos escolares, o Dário foi tirar um mestrado para Guimarães, inviabilizou a permanência do Dário. Temos a dúvida do Ivo, que também não sabe em termos de hóquei o que é que quer fazer ainda, tem algumas dúvidas, queria jogar numa primeira divisão, o que é legítimo. Ainda estamos a ver o que é que vai acontecer, mas até ao final desta semana terá que ficar tudo resolvido. Tínhamos o Fábio, gostávamos muito que o Fábio continuasse, mas em termos financeiros era impensável para o clube pagar o que ele queria. E dos que saíram, não guardo de mais algum que saiu, acho que não tenho problema nenhum em assumir. Havia ainda o problema do Francisco, que é o Júnior, que vai estar para Lisboa, que também não sabemos como é que é, mas que tem sempre a porta aberta. Se quiser vir treinar ou se quiser vir jogar no Sporting Tomar, terá sempre a porta aberta, porque ainda é júnior, mas fará parte do plantel
do plantel sénior. Em termos de reforços, ainda há bocado falou em três reforços, também já se pode saber? Temos o Marco Gaspar, que é da Marinha Grande, que é guarda-redes, que já foi atleta do Sporting Tomar. Temos o André Silva, que também foi atleta do Sporting Tomar nas camadas jovens, que estava no BIR, no Valado. E temos um que ainda estamos à espera que ele se decida, que não posso dizer o nome, mas que se ficamos por aí, por esses três elementos, mais aqueles que já estão assegurados. O plantel terá 10, 11 e temos a questão ainda de se eu vou jogar, se vou ser só treinador, mas é uma questão, só depende de si, ou não? Sim, depende de mim, mas a ideia inicial era eu deixar de jogar. Era essa a ideia que eu tinha e que tenho ainda. Mas se não conseguir reunir 8 jogadores do nível que eu quero, prefiro jogar eu, prefiro treinar eu, para que o nível não deixe. Se conseguir unir esforços e reunir 8 elementos com algum valor, que me dê valor de treino, que me dê garantias de um treino com qualidade, aí não tenho problema nenhum em encostar, porque isto é a lei da vida, uns passam à frente dos outros e eu não tenho problema nenhum. Mas se tiver que jogar, acho que estou em perfeitas condições de jogar, sem qualquer problema. Não sente tristeza, não lamenta se deixar de jogar? Admitindo que está em perfeitas condições. Normalmente quem se sente em perfeitas condições e que faz aquilo que gosta, gosta sempre de continuar a desempenhar essas funções. Sim, é claro que tenho alguma tristeza, mas isso é uma decisão que eu já tinha tomado. Eu sempre disse, se o Sporting Tomar não descesse de divisão, se o Sporting Tomar quisesse, eu iria continuar a jogar numa primeira divisão. Descendo de divisão e não querendo estar também a valorizar-me de jogar só numa primeira divisão, acho que era importante o clube começar a pensar num futuro, porque eu não posso jogar até quando me sentir bem. Eu por mim, penso que ainda me vou sentir bem durante mais uns anos, porque faço para isso. Agora, é claro que é com alguma tristeza que vou deixar de jogar, porque é disto que eu gosto, é do hóquei que eu gosto. O hóquei não é a minha profissão, mas é mais do que um hobby. O tempo que eu perco, entre aspas, nisto, a ver jogos, a preparar treinos, a preparar épocas, o tempo que eu perco no hóquei é muito mais do que o resto da minha vida. Portanto, e tudo isto ao fim de alguns anos poderia cansar, mas a mim não me cansa, porque é isto que eu gosto. Não há maneira de não há coisa de dar a volta a isto. Mas eu penso que não há que lamentar o deixar de jogar assim, no topo. Poderá-se dizer no topo. Se calhar se tivesse numa terceira divisão, uma equipa sem condições, entre aspas, sem ambição, se calhar gostava mais, mas assim não, com valor, num clube ambicioso, num clube que ainda tem algumas condições para dar aos atletas, acho que não tenho problema. Agora, claro que sinto alguma tristeza, que vou sentir, sei que no dia que deixar vou sentir falta de jogar, porque é o que eu gosto de jogar, mas isso acho que é o natural. As pessoas acho que têm que encarar isso naturalmente. Relativamente ainda ao plantel, o Nuno já foi técnico, já orientou camadas jovens. Vamos contar com um olhar atento da sua parte relativamente àquilo que se faz na formação do Sporting Tomar? Sim. O objetivo desta época passava por trabalhar juntamente com 2 ou 3 elementos que fizeram parte da tal equipa que foram campeã nacional de juvenis. Por um ou outro motivo não conseguimos trazer esses atletas, por motivos académicos ou por motivos que nós compreendemos os atletas e os pais, porque eram 2 atletas, e posso falar que era o Edgar e o Pedro Martins,
Nós sabíamos perfeitamente que não era fácil, porque em termos de viagens torna-se cansativo, há alguma despesa para o clube, mas o clube iria assumir esse compromisso, mas eles optaram por outros caminhos. O Edgar foi para o Sporting, o Pedro Martins penso que irá continuar no Benfica. Eram 2 atletas que queriam fazer parte do grupo sénior e iam ajudar também nos júniores, mas que não conseguimos, por opção deles. Foram as primeiras opções, eram as minhas primeiras opções, era o grupo que queria estar, eram os desta época com esses 2, não conseguimos, tivemos que partir para o outro lado. Agora, o clube e a cidade têm que ter a noção que o Sporting de Tomar teve aquela fornada dos campeões de juvenis, e que agora, em termos dos escalões mais próximos dos séniores, que são os juvenis e os júniores, a qualidade não é tão boa. Tem equipas engraçadas em infantis, em iniciados, tem miúdos com valor nos escalões mais baixos. Agora, não aparecem campeões, se calhar nos próximos 20, 30 anos, não iremos conseguir repetir esse feito de ser campeão nacional. Mas claro que estou atento à formação. Este ano os júniores foram chamados bastantes vezes a treinar com os séniores. Foi o Francisco, foi o Rafael, foi o Afonso. Portanto, o Francisco depois acabou por se impor pelo seu valor e pela vontade, porque às vezes também são umas idades complicadas, porque estudo. Não basta ter valor. Às vezes há que saber aproveitar essas oportunidades, e eu, como conhecia já o Francisco há alguns anos, optei por ele ser fixo, ir rodando um ao outro, e pronto. E depois chegou uma altura em que estamos a falar de uma primeira divisão em que não há hipótese, ou se tem valor ou não se tem valor, e era o único, e não nos podemos esquecer que o Hernani também ainda era júnior, apesar de trabalhar somente com os séniores. Acho que o Tomar tem todo o proveito em trabalhar com as camadas jovens. Agora, o Sporting Tomar, mesmo após esta descida de divisão, considera que é um clube apelativo aos jogadores? Eu penso que sim. Não é tirando o mérito aos clubes da região e da zona de Santarém, e podemos falar de Santarém e Leiria, que são os que eu conheço melhor. Não há muitos clubes na nossa zona, infelizmente, com as condições de trabalho e de material, neste caso, como o Sporting Tomar. Poderemos falar de um Troquel, poderemos falar de Tomar como o expoente máximo a nível desse nível de formação nesta região, na região centro. Depois, claro, há mais clubes a trabalhar bem a nível de camadas jovens, mas penso que aqui na zona e no distrito de Santarém o Tomar será o melhor clube em termos de formação. Claro que o bom o que os outros clubes fazem era tentar ir buscar os miúdos melhores dos outros clubes para a formação do Tomar. Eu não concordo com isso, porque penso que até juvenil há que deixar estar no seu clube de formação, e depois de juvenil a júnior aí sim tentar ir buscar os melhores, porque depois aí é que se nota a diferença, porque até iniciado não se vê o jogador, começa-se a ver o jogador em juvenil, júnior, e aí acho que deviam fazer uma seleção dos melhores da região e tentar trabalhá-los. Agora, nós temos que perceber que também não há pais com a vontade que eu tenho, e que a minha, por exemplo, a minha esposa tem, de andar com o meu filho de um lado para o outro. Isso aí há pais que não têm, não é vontade, não têm disponibilidade, e aí nós temos que compreender, porque nós podemos ir falar com um miúdo, por exemplo, de Orém, mas o clube não tem possibilidade de ir buscá-lo e levá-lo todos os dias. Se não for os pais a fazer isso, não há nada a fazer. Por muito que o miúdo queira, não há nada a fazer. E aí há que trabalhá-los no sítio, e depois, quando houver condições de o ir buscar, tentar ir buscar. E o Sporting de Tomar acho que
tem feito isso nos últimos anos. Teve uma excelente equipa de juvenis, não o conseguiu aproveitar para os júniores por um ou outro motivo. Um saiu por causa da escola, o outro saiu porque a equipa não era a que ele queria. Portanto, isso ou saiu para melhor, e aí não há nada a fazer. Muito bem, já estamos na reta final. Nuno Domingues, uma mensagem para os adeptos do Sporting Tomar. Uma mensagem é de um obrigado pelo apoio que me deram e que deram à equipa nesta fase complicada que passámos nestes últimos 2-3 meses de primeira divisão. Nós sabemos que os adeptos e os sócios do Tomar são exigentes, gostam de ganhar, mas nós também gostamos de ganhar. Acho que todos nós gostamos de ganhar. Penso que houve uma altura em que as pessoas perceberam que não havia nada a fazer e que o apoio foi enorme, e um muito obrigado em relação a isso. Em relação à próxima época, espero que continuem a aparecer. Sei que às vezes não é fácil, porque em termos financeiros, infelizmente, tem que se pagar o bilhete para assistir a um jogo de hóquei em patins. O clube precisa. Espero que o apoio da massa associativa e dos que gostam de hóquei seja enorme. Vai ser certamente uma época diferente, vai ser uma época com mais vitórias do que derrotas. Isso também é importante para todos, e que apareçam no pavilhão, no Jacome Raton. Se for no Jacome Raton, às vezes pode ser no Municipal. Dependemos sempre da Câmara Municipal, porque aí não podemos mandar em nada. Muito bem, fica então esse convite, que certamente será correspondido pelos adeptos do Sporting Tomar, sempre fiéis ao clube. Nuno Domingues, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte para esta nova etapa do seu percurso, agora na segunda divisão, fazendo votos que os resultados corram pelo melhor, e claro está, vamos continuar a falar e a acompanhar o Sporting Tomar. Okay, obrigado, boa noite, e obrigado à Rádio Hertz por apoio ao Sporting Tomar. Muito bem, e assim concluímos mais esta edição de Hertz Esportivo. Já sabe, estamos de volta na próxima segunda-feira. Tenha uma boa semana.